Olá, sejam bem-vindos de volta. Hoje é quarta-feira, dia de culto de oração, culto de adoração. E aí, você vai na igreja hoje? Espero você lá. Bom, hoje o nosso tópico tem por título Vitória com a ajuda de Cristo. Então vamos lá. Antes de iniciar o tópico, eu vou relembrar, que é sempre bom relembrar, né, que a nossa mente é falha, o verso áureo da nossa lição, que está escrito em Efésios 4, 23 e 24, que fala o seguinte: a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes na verdade. Então, essa semana nós estamos estudando como construir bons hábitos, né? Como nos alimentarmos positivamente para crescermos espiritualmente. Então, vamos lá ver como Cristo pode nos ajudar. Criar bons hábitos dará a você boas rotinas e métodos ótimos de organização que farão a sua vida funcionar muito bem. Lembra que eu falei? Tirou o tênis, põe no local correto. Quando você precisar, você vai saber onde está, né? Então, são bons hábitos. Você pode achar que é dono de si para escolher aquilo que quer fazer, mas a verdade não é essa. Então, tem pesquisador que fala: ai, minha mãe não sabe o que está falando, eu sei muito bem o que eu posso fazer e o que eu não posso. Errado, tá? Então você não é dono de si. A decisão consciente determina apenas algumas de nossas escolhas. A obediência ao hábito faz você funcionar no piloto automático, agindo sem pensar, fazendo o que a sua segunda natureza manda, repetindo o que já fez inúmeras vezes antes. Não importa a atitude, comer, fazer higiene pessoal, etc. São coisas quase sempre controladas por hábitos. Então, tem coisas que vocês fazem automaticamente, né? Então, você não fica parando para pensar o que vai fazer. Já são coisas automáticas. Isso são seus hábitos. É difícil começar bons hábitos, pois isso exige força de vontade. Então, como eu falei, o que é automático você já vai fazendo, é bem mais fácil. Agora, se eu preciso parar e pensar, pera, como que eu vou fazer isso aqui? Ah, não, isso eu tenho que fazer assim, assim e assim. Então, eu parei, analisei, vai dar mais trabalho. E aí, nós somos preguiçosos e falamos, ah, não vou fazer desse jeito não, já vou fazer o que eu estou acostumado, que já vai fluindo, né? O cérebro resiste à mudança, porque ama fazer o que é familiar, agradável e confortável. Então, o nosso cérebro já acostumou, então, para ele é melhor. E aí vem aqui uma advertência de Paulo, né, para a gente. Ele fala o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Com Jesus ao seu lado e muita dedicação, você conseguirá eliminar qualquer mau hábito ou vício e substituir por hábitos novos. Então, olha que coisa boa, né? Paulo, ele nos fala que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, ainda existe esperança para você e para mim. Hora de pesquisar. Questão número 1. Escolha entregar sua vontade a Jesus. Então, Deuteronômio 30, 19, ele fala o seguinte: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, Deus ele fala para a gente o quê? Hoje eu te dou 2 caminhos, a vida e a morte. Escolhe qual que você quer, né? Ele nos dá liberdade. E aqui, no caso, não é uma pergunta, né? É uma sugestão. Escolha entregar sua vida a Jesus. Você deve entregar sua vontade à vontade de Jesus. E quando assim fizer, Deus tomará imediatamente posse, efetuando em vós tanto querer como o realizar em sua boa vontade. Número 2, vocês precisam fazer uma lista de hábitos que deseja pôr em prática. Então, coloque tarefas difíceis de lembrar ao lado daquelas que você já faz sem esforço. Então, por exemplo, quando você pula da cama, você faz a sua oração. Antes do café da manhã, faz o culto familiar. Bebe água toda vez que for ao banheiro. Termina suas tarefas antes de brincar. Então, você vai associando. Bom, se eu vou brincar, então antes eu tenho que fazer uma tarefa. O que é que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui. Aí eu acordei, então sempre que eu acordo, eu tenho uma missão: orar. Então, vai associando, que aí você lembra, você não esquece do que tem que fazer, tá bom? Número 3,
comece a agir com toda decisão. Eclesiastes 9:10, a primeira parte, fala o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, né? Então, quando a primeira tentação para o erro for sentida, faça uma oração ao céu e então resista firmemente à tentação, né? Quando a tentação chegar a primeira vez, enfrente-a de forma tão decidida que ela nunca mais perturbe você. Então, seja firme no seu propósito. Não, não vou fazer isso porque não é a vontade de Deus. Não vou fazer isso porque não é algo legal. Então, enfrentou a tentação, ó, vai fugir. E por último, Efésios 5:3, nunca permita exceções, nem mesmo uma única. Ai, mas é só hoje. Ai, eu vou fazer só hoje. Então, aqui e ali você vai caindo. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para santos. Então, querido pesquisador, sempre que aparecer alguma tentação, o verso aqui ele é pesado para a gente, né? Falando de imoralidade. Então, alguém vem te mostrar algo imoral, que não deve ser contemplado, fala, não posso ver isso, porque isso não condiz com a palavra de Deus. Sempre que alguém te oferecer algo para comer, que você sabe que não é saudável, eu não vou comer isso, porque isso vai destruir o templo do Espírito Santo. E eu quero ser moldada conforme Deus, eu não vou destruir esse templo. Então, cada passo que você vai dando é um passo para a vitória. E no final, você vai ser um grande vencedor. Estarei orando por você, que Jesus te abençoe. E amanhã nós continuamos estudando a nossa lição. Tchauzinho e fica com Deus.